Eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Estamos com mais um programa no ar e dizendo para você que Deus ele tem sido fiel. Esses dias atrás, em outros programas, nós oramos por pessoas para que Deus restaurasse casamentos. E na semana passada nós já tivemos o resultado das orações que Deus realmente trouxe restauração a casamentos. Oramos, temos orado para que as pessoas sejam bem-sucedidas financeiramente e também já tivemos testemunhos de pessoas que Deus tem abrido portas aonde não tem portas. Então não estamos divulgando a palavra de Deus em vão, porque a palavra de Deus ela traz vida e vida com abundância. A palavra de Deus gera milagre na vida das pessoas. Estamos com esse trabalho em prol de que Deus faça o sobrenatural na vida de todos aqueles que nos veem e nos escutam. Então você nunca veja o programa, a palavra que Deus tem trago, como algo que você já sabe, que você já conhece. Porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz e Ele não mudou. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que abriu o mar no passado continua abrindo nos dias de hoje. O Deus que multiplicou pães e peixes, Ele continua multiplicando pães e peixes. O Deus que salva o perdido, Ele continua salvando. Então hoje, neste programa, Deus tem uma palavra de vitória para você. E uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração é que Deus quer tratar a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque quando somos tratados dentro daquilo que afeta o nosso coração, com certeza nós vamos gerar milagres, vamos gerar bênção na vida das pessoas através da pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero que você medite comigo, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos estar falando sobre conflito entre irmãos. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração para estar transmitido para você, porque Deus quer tratar as famílias, porque famílias é um propósito de Deus, família é uma instituição divina, e nós falamos em programas anteriores sobre a mulher, sobre o homem, no outro, e agora nós queremos falar de irmãos, porque a casa que tem o Senhor Jesus, Deus vai tratar com todas as pessoas que fazem parte de uma família. Então pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis 29, do versículo 16 e o 31. Gênesis 29, o versículo 16 e 31 diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filho. Raquel, porém, era estéril. Vejamos, amados, que nesta palavra, como eu falei aqui, que Deus está trazendo uma palavra para os conflitos, para resolver os conflitos entre irmãos. Nós vimos nessa palavra aqui que Deus está trazendo sobre a vida de duas irmãs, Lia e Raquel. Essas duas irmãs, elas eram filhas de um homem chamado Labão. E o que eu vejo e acho interessante, que elas foram criadas numa mesma casa, pelos mesmos pais. E chegou um momento que Deus trouxe à vida de Raquel um homem, que foi Jacó, para que olhasse para Raquel e a amasse. E Lia era a primogênita daquela família. Só que, pela tradição, Lia tinha que se casar primeiro. Aí Jacó vai e olha para Raquel e tem um amor por Raquel. E chega para Labão e fala assim: olha, eu quero casar com a sua filha Raquel. E Labão vai e fala com ele que sim, que vai deixar, vai permitir, mas que Jacó tinha que trabalhar 7 anos para que ele casasse com Raquel. Quando passaram os 7 anos, em vez de Raquel como esposa, Labão foi e entregou Lia para casar com Jacó. Ele enganou, Jacó e deu Lia. E aí o que acontece? Jacó foi até Labão e falou assim: mas eu não amava Lia, eu amava Raquel.
E Labão virou e falou assim: olha, para você ter Raquel também como esposa, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E o que aconteceu? Jacó, como amava a Raquel, trabalhou no geral 14 anos para tê-la como esposa. Aí onde eu quero chegar? Todas duas se tornaram esposas de Jacó. Então, esse conflito com as duas, com Lia e Raquel, foi gerado não por elas mesmas, foi gerado pelo próprio pai. O pai das duas, em vez de entregar Raquel como esposa, que era a amada de Jacó, ele entrega Lia e depois entrega Raquel. Então, o que eu quero colocar para você nesta palavra é o seguinte, que às vezes você está vivendo conflito com seus irmãos paternos, né, de sangue, não por causa de vocês mesmos, mas às vezes foi por causa de uma decisão errada que o seu pai tomou. E você, em vez de resolver o seu conflito com o seu irmão, com a sua irmã, você está conflitando, está brigando com as pessoas que amam você. Então Deus, Ele quer que você mude o foco da sua vida e procure resolver esses conflitos internos, porque se você não conseguir resolver os seus conflitos internos, você não vai conseguir resolver as coisas lá fora. E nós vimos que elas começaram a brigar, porque Lia, Deus viu que ela era desprezada. Por quê? Porque Jacó não a amava. Jacó casou com Lia por uma conveniência, ali por uma situação para que ele alcançasse Raquel. Então o que acontece? Lia se sentia desprezada, não amada, ela não tinha culpa dessa situação. E aí o que Deus fez? Fez com que ela começasse a gerar filhos. E Raquel, vendo que ela não gerava, mas Lia gerava filhos, começou a ficar com intriga com Raquel, com Lia. Aí eu pergunto, qual das duas tinha culpa nessa situação? Nenhuma. Mas só que elas foram colocadas numa situação adversa. E você tem que entender que Deus, Ele hoje é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Ele diz para mim e para você que é tempo de dar basta em toda situação adversa, de conflito, de relacionar com aqueles que estão dentro da sua própria casa. Porque os nossos pais terrenos, mesmo que eles tenham atitudes às vezes erradas, eles nos amam, eles amam os filhos, eles amam, só que às vezes eles agem de uma forma que não foi para trazer unidade. Mas nós que temos o Senhor Jesus, temos que procurar honrar nossos pais em termos de relacionarmos bem com nossos irmãos de sangue. E nós vimos aqui que elas começaram, elas trouxeram uma intriga uma com a outra. Nem Lia era culpada, nem Raquel. Então Deus, Ele diz assim, olha, pare com estes conflitos dentro de casa, pare com essas brigas, porque eu hoje torno pai de vocês e eu não sou um Deus que trago contenda e nem confusão. E aí o que acontece? Nós vemos um exemplo também, né, que Caim e Abel, em Gênesis 4, diz a palavra, que no versículo 1 em diante, diz a palavra assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado a Abel a sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Aí diz assim, estavam lá Caim e atacou seu irmão Abel e o matou. Vejamos nessa palavra, eu estou falando de conflitos entre irmãos. Lia e Raquel, elas foram conduzidas a situações que elas não queriam.
não foi responsabilidade delas, mas elas tinham que mudar a atitude diante de toda a situação que elas viveram. Elas tinham que se unir para elas vivenciarem momentos bons na presença de Deus. Nessa situação, nós vimos a história de Caim e Abel. O que acontece? Caim e Abel, todos dois, foram frutos de quê? Do relacionamento de Adão e Eva. E nós vimos que Deus, Ele nos criou com vontades, Deus nos dá livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões. E nós vimos nessa palavra que Caim e Abel tiveram oportunidade de oferecer a Deus aquilo que eles quisessem. E eu quero deixar para você que aquilo que você procura agradar a Deus, oferecer a Deus, Deus, Ele sonda o seu coração. Deus vê a forma que você está entregando a sua vida, as suas ofertas ao Senhor. Aí o que acontece? Caim vai lá, ele era agricultor e oferece a Deus algum alimento, né, o fruto da agricultura. E Abel não, Abel vai lá e entrega, né, uma ovelha, vamos dizer assim, um animal para o Senhor. E Deus, Ele viu, porque Deus tudo vê, amados. Deus, eu posso falar o que eu tô vendo de externo, mas Deus sabe a sinceridade do coração de cada um. E Deus viu que Caim, ele vai e oferece de qualquer jeito. Mas Abel foi lá e ofereceu com o coração puro diante de Deus. Aí o Pai Celestial, né? Agora nós estamos falando de Deus. Deus vai lá e contempla o coração de cada um. E diz para Caim, olha Caim, eu não gostei do que você me ofereceu. Sabe por quê? Deus, Ele vê o que está dentro do coração do homem. Então o que você está recebendo é o fruto das suas atitudes. E Deus olhou para Caim e viu a forma que ele entregou a sua oferta ao Senhor. E o que aconteceu? Caim ficou com raiva, irou, ficou magoado. E Abel, Deus falou assim, olha Abel, eu aceitei porque eu vi que você ofereceu a oferta de coração. Aí o que aconteceu? Caim foi lá, com ódio no coração. A Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. Aí o que Caim fez? Abel, eu acredito, devia ser uma pessoa mesmo pura de coração. Caim foi lá e falou assim, Abel, vamos até ali comigo, porque eu preciso conversar com você. E Abel acreditou que o irmão dele de sangue iria conversar, bater um papo. E chegou ali, aquele irmão matou o seu irmão por causa de um sentimento que foi, você agradou a Deus e eu não. Mas o que acontece nas nossas vidas? Todos nós temos oportunidades de agradar a Deus e as pessoas. Todos nós temos o livre-arbítrio de oferecer ou não o melhor a Deus. Aí o que Abel tinha de culpa porque Deus não agradou da oferta de Caim? Nenhuma. Mas o ser humano hoje, ele tá se voltando muito a fazer aquilo que é errado. A Bíblia diz que chegaria um tempo de nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão. Já tem acontecido isso nos nossos dias de hoje. E nós vimos que isso aconteceu no passado. E aí, o que Deus fala para nós através do programa Vida na Palavra? Olha, não pegue o seu irmão para matar. Se você está fazendo aquilo que não está agradando o coração de Deus, o seu irmão não tem culpa dos frutos da sua própria oferta. O seu irmão não tem culpa. Aí o que acontece? Caim foi lá e cometeu, ele primeiro não agrada a Deus e depois ele vai lá e mata. Ele mata o seu irmão. E muitas pessoas nos dias de hoje têm matado o seu próximo, às vezes não da forma que Caim matou mesmo, assassinou, mas às vezes tem assassinado com palavras, com calúnias, como, você quer ser melhor do que eu, você está aqui na casa de papai e você quer ser melhor do que eu.
Você quer ser o bonitinho, a bonitinha? Você quer ser o queridinho ou a queridinha? Eu quero deixar claro que a palavra nos garante que Deus sonda os corações. Deus sabe quando existe arrependimento sincero, Deus sabe quando existe atitude sincera, e tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E ali, aquele irmão que podia ser, olha, o que eu faço para ser bênção igual você é? Ele podia ter chegado para Abel e falado, ou então para Deus, Deus, o que eu posso fazer para agradar o seu coração? Não, ele resolveu a sua situação de conflito de alma, de falta de cura, matando o seu irmão. E nós vimos o quê? Na primeira situação, duas irmãs brigando entre si por uma coisa que elas mesmas não provocaram. Foi o pai que decidiu daquela forma. Aqui nós vimos dois irmãos, dois exemplos de que um fazia o que era certo e o outro não. Então cada um vai colher aquilo que plantou. Aí Deus, ele nos dá esse exemplo para dizer que nós não podemos entrar por esses caminhos, que no nosso coração tem que fluir o amor de Jesus Cristo. E diz a palavra também de outros dois irmãos, Esaú e Jacó. Diz a palavra em Gênesis 25, alguns versículos que eu vou ler, que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia a Esaú, porque gostava de comer das suas casas. Rebeca preferia Jacó. E certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Então, o que nós vemos nesse texto? Outro conflito entre irmãos, Jacó e Esaú, filhos dos mesmos pais, educados pelos mesmos pais, mas de temperamentos diferentes. Aí o que acontece? Deus já tinha falado que haveria um que seria o líder e o outro não. Deus já tinha dito que haveria essa promessa sobre um deles. Um seria mais forte, o outro seria liderado pelo mais velho, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Eles vão, o pai preferiu um e a mãe outro. Aí eu quero abrir um espaço nessa mensagem e dizer para os pais que todos os filhos são especiais, todos os filhos têm as suas qualidades e que vocês que são guiados, pais, pelo Espírito Santo de Deus, não devem fazer acepção de filhos, porque como a palavra disse, um era caçador, o outro era agricultor, um outro pastoreava ovelhas, então cada um tem a sua qualidade e os pais não podem demonstrar preferência a um e não ao outro. Os pais que têm Jesus no coração têm que amar os seus filhos de forma igual. Então nós vimos que isso também provocou conflito entre estes irmãos. Aí o que acontece? Só que um era chegado a caçar e o outro pastoreava o gado lá. Aí chegou um momento da vida, né, deles ali, num dia deles ali, que o que caçava, Esaú, saiu para caçar, para agradar até o pai dele. Só o que acontece? Quando ele chega em casa, Jacó tinha feito uma comida, um ensopado muito saboroso. E Esaú, quando chega em casa e vê aquele cheiro daquela comida, ele fala, eu quero dessa comida. Aí Jacó falou assim, então, nós vamos fazer um negócio aqui. Eu te dou da comida que eu fiz,
mas você vai me dar o direito a herança de ser o primogênito. Aí o que acontece? Esaú vendeu, trocou o seu direito de ser o primogênito por um prato de ensopado. Aí, quem decidiu foi o próprio Esaú. Não foi? Jacó jogou para ele ali. Você quer? Então, vou te dar isso e você me dá o que é seu e eu te dou o que é meu. Aí, Esaú, na hora de não pensar, fez um negócio com o irmão. Aí chegou lá na frente, o que Esaú fez? Você me defraudou, você me enganou, você fez aquilo que é errado. Não, eles negociaram ali uma troca. Então, aí Esaú ficou com raiva e começou a dizer que Jacó era o errado, mas ele teve o poder de decisão. Ele decidiu fazer aquela troca. Aí o que aconteceu? Gerou um conflito dentro daquela família. Jacó teve que fugir do seu irmão para que não acontecesse como aconteceu com Caim e Abel, porque Caim matou Abel por causa de uma oferta, pela oferta que foi oferecida a Deus. E aí o que aconteceu? Jacó teve que fugir por causa de uma decisão que o próprio Esaú teve. E aí Jacó fugiu da presença dos pais, Jacó fugiu da presença do irmão, porque o irmão ia matar por causa da decisão errada que ele teve. Então, nós temos que assumir os nossos próprios erros. Nós temos que entender aquilo que fazemos de certo e errado. Aí dentro da casa, das famílias, existem o quê? Quantas histórias de irmãos que não falam um com os outros, quantas histórias nós sabemos de irmãos que brigam por heranças, quantas histórias nós sabemos de irmãos que não se falam. E hoje, através dessa palavra, Deus está nos falando que é tempo de mudança. É tempo de nós observarmos esses exemplos da Bíblia e entendermos que Jesus mora no nosso coração. E se a gente tem realmente um temor de Deus, a gente tem que procurar restaurar os nossos relacionamentos com nossos irmãos sanguíneos. Por quê? Porque a Bíblia, um dos primeiros mandamentos com promessas é honrar pai e mãe. Quando nós não nos entendemos com nossos irmãos de sangue, nós não estamos trazendo honra e respeito para os nossos pais. E nós sabemos que Deus quer que nós alcancemos as bênçãos de Deus. E para alcançar, nós temos que honrar a Deus e honrar nossos pais, que foram as primeiras lideranças que Deus deu para nós. Nós observamos que existem pais que erram na educação dos filhos e, como eu falei, acha um mais bonitinho, o outro agrada mais, mas mesmo eles errando, nós como filhos devemos procurar acertarmos como irmãos sanguíneos. Dizer, olha, eu falhei aqui, eu errei aqui, houve essa situação adversa, mas não procurar matar, não procurar julgar, não procurar falar, mas procurar se acertar, porque nós temos Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que relacionamentos fossem restaurados. E as famílias precisam voltar ao primeiro amor. As famílias precisam colocar Jesus no centro da vontade do Senhor, que é o quê? No centro da vontade do Senhor é que as famílias tenham Jesus no coração. E onde Jesus chega, há restauração, há união, há amor verdadeiro. E muitos estão deixando que sentimentos contrários, porque papai deu isso aqui para você e não deu para mim, porque mamãe fez essa roupa aqui, igual com José. Lá na frente, né, o Espírito Santo me lembra agora de José. José foi um irmão, né, um grupo de irmãos ali, porque um dia Jacó foi lá e deu uma túnica para José, pronto, os outros todos quiseram matá-lo. Então olha como a Bíblia vem trazendo relatos de tantos irmãos se dando mal, se relacionando mal, tratando um com o outro, querendo matar, querendo agredir, querendo caluniar. Por causa de que sentimento é esse?
Jesus habita nos nossos corações e nós temos que entender que Jesus quer uma restauração nesses últimos dias. É tempo de buscarmos a Deus para ver verdadeiramente os lares sendo restaurados na presença do Senhor. Lá no Filho Pródigo existe, né, no Novo Testamento, um foi lá, vendeu as suas propriedades, vendeu tudo, eu quero viver no mundo, e o outro ficou em casa com o pai. Aí quando este que errou volta para casa e o pai se alegra: meu Deus, meu filho estava morto, mas agora reviveu. Meu filho errou, mas agora ele reconhece que ele quer acertar, que ele quer viver uma vida íntegra. Aí o outro irmão, em vez de falar assim: meu irmão estava perdido, agora ele volta para casa. Meu irmão, ele fez o que é errado, mas agora ele quer fazer o que é certo. Não, ele fez bico. Ele começou a dizer: esse não tem direito a ter festa, a ter alegria, a reviver, a ter direito a morar na casa de papai, não, porque eu nunca fiz o que é errado. Irmãos, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de perdão, Deus é Deus que diz para mim e para você: se nós temos que Jesus no coração, nós temos que amar e perdoar e não acabar de matar quem está ferido. E nós somos irmãos em Cristo Jesus e nossas atitudes têm que ser diferentes a partir de hoje. Então que através dessa palavra, há vida na palavra. Então Deus quer que relacionamento entre irmãos, principalmente de sangue, por quê? Porque se nós nos consertarmos, Deus vai trazer muitas vitórias às nossas vidas. Então preste atenção. Como você está tratando o seu irmão, que é o fruto do mesmo ventre? É do mesmo ventre o seu irmão. E às vezes não é do mesmo ventre, mas é de outro ventre, mas é do mesmo pai. Como você tem tratado essas pessoas? Que corre o mesmo sangue nas suas veias. E às vezes por você ser cristão, corre também o sangue de Jesus. Como você tem visto? Você tem sido apaziguador ou você tem sido de destruir e acabar de matar? E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: é hora de revermos as nossas atitudes e procurarmos ter amor por aqueles que Deus colocou nas nossas famílias. Então, em nome de Jesus, eu vou estar orando. Porque como oramos por casamentos no programa Vida na Palavra, Deus trouxe restauração. Oramos para Deus abrir portas, temos testemunhos de que Deus tem feito proeza. E agora eu quero orar para que os nossos pais, antes de partirem, eles tenham a oportunidade de ver os relacionamentos de filhos sendo restaurados, porque isso agradará e alegrará os corações. Então, se depender de nós, que o Senhor nos capacite a fazermos o que é certo e não termos bico, não brigarmos, não falarmos fulano é melhor do que eu, não. Nós temos que ter atitudes que condizem com o nome de Jesus. E eu vou estar orando. Você coloca a mão no seu coração, que do coração sai aquilo que é bom, se você deixar. E eu vou estar levantando as minhas mãos neste momento, em sentido de render-me a Deus, para dizer: Deus, restaura o relacionamento entre irmãos. E que também irmãos em Cristo Jesus, que tem piti um com o outro, que tem despeito, que tem inveja, que tem sentimento contrário um com o outro. E nós viemos entender que o nosso Pai, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Ele quer que nós vivamos um relacionamento de paz e não de guerra. E neste momento nós vamos orar, crendo que Deus vai fazer a restauração e nós vamos estar dando testemunhos no programa Vida na Palavra. Pai, nós estamos diante do Teu altar para pedir, ó Pai, que nós venhamos nos relacionar bem com os nossos irmãos de sangue. Senhor, traga restauração, traga perdão, traga cura. Senhor, Tu nos escolhestes,
para que nós possamos caminhar e dar frutos e frutos que permaneçam. Senhor, que toda rixa, que toda guerra, que todo levante venha ser repreendido em nome de Jesus, porque aqueles que têm Jesus têm que viver uma nova vida, têm que perdoar verdadeiramente, têm que amar verdadeiramente e não viver, Senhor, de brigas, de intrigas, de conflitos. Deus, e nós que somos pessoas cristãs, que se às vezes nós não estamos muito bem com os irmãos, que o Senhor traga restauração e restituição. Senhor, nós queremos viver o amor verdadeiro, o amor que suporta, o amor que espera, o amor que sofre, o amor que não arde em ciúmes, porque havendo todas as outras coisas, se não tiver amor, nada adianta. Senhor, nós queremos viver o verdadeiro evangelho, Senhor, que não há, Senhor, ciúmes, que não há inveja, mas que há uma pregação e uma vivência da palavra de Deus. Senhor, faça-nos como filhos honrar os nossos pais. Faça-nos, Senhor, como filhos, entender que se o pai, às vezes o nosso pai sanguíneo, a mãe, errou, mas tu não erras, Senhor, e nós temos que fazer o que é correto. Ensina-nos verdadeiramente a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa em nossas vidas. Que venha um tempo de restauração nos relacionamentos entre irmãos e nas famílias. Senhor, que as famílias sejam restauradas em termos de casais, de pais e de filhos, para que o teu nome venha a ser glorificado a cada dia e que todos vejam e saibam que aonde Jesus entra, há poder de milagres acontecer e nós deixarmos as coisas antigas para trás e ver que tudo se faz novo, porque o Senhor é Deus fiel e perfeito. Em nome de Jesus é que eu te oro e creio no milagre, porque tu és Deus e a tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que é necessário pelo poder do nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar na tela os números dos nossos telefones. Nós recebemos telefones nesses dias atrás de pessoas que precisaram de oração. Nós colocamos nossas vidas no altar de Deus em oração, em clamor, e Deus fez proeza. Nós vimos o resultado e aquilo alegrou muito o nosso coração quando nós conseguimos alcançar vitórias de restituição e restauração de lares. E se você vê o nosso telefone aí na tela e quiser uma oração, nós também temos o nosso e-mail. Você pode nos colocar, um pedido de oração para aquilo que está sendo frágil na sua vida, aquilo que você não está conseguindo romper, aquilo que você não está conseguindo vencer. Em qualquer área da sua vida, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja que você queira uma porta de emprego, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe. E nós estamos dispostos a, junto com você, a unir a nossa fé em Jesus Cristo e orarmos para que você alcance a sua vitória em nome de Jesus. E eu agradeço a todos aqueles que têm colaborado conosco de todas as formas. Deus sonda os nossos corações, Deus sabe o trabalho que nós temos com o Senhor, a obediência de cumprir o ID de Deus. Porque para nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor com você, nós também nos detemos na palavra, porque a Bíblia diz que aqueles que meditam na palavra dia e noite vão ver prósperos os seus caminhos. E nós estamos aqui cumprindo o ID do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo. E restaurar relacionamentos de família vai trazer para você o direito de morar no céu. E eu agradeço vocês que têm nos assistido de todas as formas nas redes sociais, e eu quero te dizer que Deus vai fazer prosperar os seus caminhos, porque Ele é fiel. E eu te agradeço e até o próximo Vida na Palavra, se assim o Senhor Deus nos permitir, em nome de Jesus. Muito obrigada. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos.
ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com